O que eu quero hoje compartilhar com vocês e dividir com vocês a palavra do Eterno é sobre o poder do perdão. Diga, o poder do perdão. Olha, querido, esta é uma chave poderosa e o perdão é uma virtude grandiosa e que nós precisamos perseguir. Perdão não é nada simples nem fácil. Perdão é um grande desafio, mas também uma ótima oportunidade que Deus nos dá, porque o perdão e o amor, eles caminham juntos, os dois caminham lado a lado, e há uma necessidade constante de exercitarmos o poder do perdão. E eu espero que hoje nós possamos um pouco mais abrir o seu entendimento e que você possa viver um pouco mais a intensidade da realidade e da necessidade do perdão. É uma realidade, é uma necessidade, e mais do que isso, é uma decisão que eu vou tomar. Queridos, perdão não é um desejo. Na grande maioria das vezes eu não vou desejar perdoar, eu necessito perdoar, é diferente. Porque em muitas situações que você possa estar vivendo, e você dizer para mim assim, você não sabe o que eu estou passando, por isso você está falando. Eu sei, acredito, até porque quem já não passou uma situação de mágoa, de ressentimento, de dor, por alguma coisa ou por alguém. Mas o que eu preciso deixar claro para mim e para você, que liberar o perdão, para receber o perdão, é uma necessidade, não é um desejo. Diga, perdão não é um desejo, é uma necessidade. Nessas horas tem que fazer cara de melancia feliz, né? Ou de chinês, né? Queridos, eu acredito que esse exercício do perdão é poderoso. E o perdão é uma das coisas mais libertadoras que você pode atingir. Muito além de você estar sendo influenciado por um demônio, talvez sendo conduzido por uma ação maligna, por uma potestade, ou por uma influência na sua mente, de uma legião de demônios, este vai sair em nome de Jesus Cristo. Ele não pode resistir o nome de Jesus Cristo. E é tão forte isso, gente, eu não gosto de contar isso aqui do altar, ainda mais gravando, mas eu lembrei de uma coisa, Miriam. Certa vez eu estava com uma pessoa e tentando ajudá-lo, ele tinha desistido da vida, desistido da família, já tinha procurado tudo, e ele me procurou. E numa situação muito adversa, eu fiquei com compaixão dele, e ele estava comigo no carro, eu levando ele para casa. Ele já tinha desistido de tudo, perdeu a família, perdeu seus bens, e estava procurando uma saída em todos os lugares. Ele buscou espiritualmente em tudo que você possa imaginar, você que entende um pouco de mundo espiritual. Estava no fundo do poço. E eu fui levá-lo para casa, um conhecido antigo, eu sabia onde morava a mãe dele, ele voltou para a casa da mãe. E quando eu cheguei na porta da casa da mãe dele, ele sentado do lado do meu carro, eu peguei na mão dele e fui orar por ele. E eu só disse, Pai, em nome de Jesus Cristo, manifestou uma legião de demônio na hora. Na hora. Só que em nome de Jesus Cristo, na hora foi repreendido, e ele volta em si, e eu disse, querido, o que você está fazendo? Ele contou para mim tudo que ele estava movendo no mundo espiritual, e que havia uma legião de demônio na vida dele, e ele então, ali ele reconhece isso, e nós então entramos num processo de libertação na vida daquele rapaz. Agora, em nome de Jesus, o diabo não tem poder. Em nome de Jesus, o diabo vai ter que recuar, vai ter que bater em retirada, porque Jesus venceu
na cruz. Agora, pior do que uma legião de demônio, muito pior, porque o diabo vai sair em nome de Jesus, é o nosso ego, o nosso eu, a nossa incapacidade de perdoar, de liberar. Muitas vezes estamos vivendo uma maldição porque não conseguimos liberar o perdão. Gente, isso é muito forte. Então digo, o perdão é libertador. Eu espero que você entenda um pouco mais sobre isso. E é interessante que a falta de perdão, eu vou dar um exemplo simples, mas para que você possa entender. É o mesmo que você entrar num rio, a nado, profundo, e amarrarem uma corda e uma pedra pesada no seu pé. Você vai lutar para não morrer afogado. Você vai lutar para aquela pedra não puxar você para o fundo. A falta de perdão é mais ou menos isso. Você está constantemente afogando. E aí você consegue respirar um pouco e aquilo está te puxando para o fundo. É a mesma coisa. Quem não perdoa está em constante processo de afogamento. Eu não consegui perdoar, é o mesmo que eu estar entrando num processo de suicídio. Nós precisamos estar atentos a isso, querido. Muitas vezes estamos doentes na alma, a maior doença está na alma, é porque nós estamos afogando no mar do ódio, da raiva, da injustiça, da insegurança, da insatisfação, da mágoa. Lembra de Noemi? Noemi significa agradável. Ela diz, eu não sou mais Noemi, eu sou Mara, amarga. A amargura te leva ao suicídio. E nós precisamos trabalhar isso todos os dias da nossa vida. Mateus capítulo 6, versículo 14, traz um ensinamento poderoso sobre perdão. Pode abrir 6,14 de Mateus? Eu vou abrir 2 versículos, um é este, e outro no final, que é similar a esse, que é na mesma direção deste. Mas olha o que diz o Evangelho de Mateus. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o Pai Celestial lhes perdoará. É isso? Ou seja, está escrito, não é isso? Querido, tudo vai passar, a Bíblia diz, mas a palavra não passará. O que não passa é a palavra revelada, carimbada pelo sangue do Cordeiro. É doído, hein? Mas, porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o Pai. Não, volta ao anterior. Porque se perdoardes os homens suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Você colocou, então coloca agora o outro, né? E se porém, todavia, entretanto, não perdoardes os homens, fala eu, as ofensas, tampouco o Pai vos perdoará as vossas ofensas. Misericórdia. Isto é palavra do Todo-Poderoso. Então, querido, há uma condicional aqui, para ser perdoado eu preciso perdoar. E se eu perdoar, sou perdoado por Deus. E se eu não perdoar, não serei perdoado. Por isso que muitas vezes estamos vivendo mazelas. Estamos vivendo uma vida medíocre, uma vida, use a palavra que você queira, uma vida de derrota, porque nós não conseguimos entender esse princípio. E princípio da palavra de Deus é para se cumprir e não questionar. E Jesus deixou claro, Ele mesmo, Jesus, que muitas vezes foi confrontado o seu eu, como Deus me confrontou, e eu estou aqui talvez confrontando você, mas é para te abençoar, não para te ofender. Ele diz, não, eu não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que eu libere o perdão, para que não caia nenhuma maldição na minha vida.
Queridos, se Deus perdoou os nossos pecados, nascemos no pecado e o sangue do Cordeiro nos perdoou. Se Ele nos perdoa, quem somos nós para não perdoar? Eu costumo dizer para mim mesmo, diante de umas situações difíceis, primeira coisa que eu olho para a cruz. Hoje ela está vazia, Jesus venceu a cruz. Mas lá na cruz, Ele disse: Pai, perdoe-os, porque não sabem o que estão fazendo. Não é isso que Ele disse? Aquele momento, Jesus estava só, querido. É Ele com Ele, mais nada. O Espírito Santo não era com Ele, Deus não era com Ele. Por quê? Porque Ele estava carregando o pecado da humanidade. E Deus não tem compromisso com o pecado, Jesus estava sozinho. E naquela hora Ele viu todos que Ele abençoou, que Ele curou, estavam acusando, condenando Ele, apontando para Ele. Ele diz, olha e diz: Pai, perdoe porque não sabe o que estão fazendo. Muitas ofensas, muitas coisas que acontecem com a gente, consciente ou inconsciente, essa deve ser a minha oração e a sua. Pai, perdoa aquele infeliz porque ele não sabe o que está fazendo. Se você não quiser o nome dele, chame de infeliz. Porque ele não é feliz, se ele está magoando as pessoas, não é uma pessoa feliz. Então, Pai, perdoa aquele infeliz, né? Ou aquele que eu quero abençoar, né? Para ser abençoado. Querido, um exercício constante do amor e do perdão. Uma necessidade, não é uma necessidade momentânea, é diária que nós temos que desenvolver todos os dias. Porque nós vamos ser afligidos por pessoas, por situações, as mais próximas, as mais distantes e tantas outras pessoas. Essa semana conversando com uma pessoa e sabendo de tudo que ela está vivendo e ela conseguiu liberar o perdão para outra pessoa, eu fiquei assim, impressionado. Falei, que coisa, que pessoa, que coração, que entendimento, que coisa. Eu pensei comigo, Elaine, eu acredito que não ia dar conta de perdoar tamanha atrocidade. Mas fiquei impressionado de ver, puxa, que coisa. Aí eu preciso aprender com essa pessoa a perdoar. Porque só quem está vivendo sabe a dor que é. Mas, querido, quando nós perdoamos, recebemos o perdão, como lemos há pouco, e esta é a verdade que deve nos motivar a continuar avançando. Opa, então para lá, eu não quero, mas eu devo, eu preciso. Vou perdoar, porque aí serei perdoado por Deus. E eu quero a maldição, transforma em bênção. Amém, gente? Amém. E se realmente eu compreendo o que Jesus fez na cruz, eu vou entender e vou perdoar. Quando Pedro fala com Jesus, havia uma dificuldade no relacionamento com os discípulos, aquela embate ali, naquele momento, e Pedrão, o grande Pedrão, disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Aí ele mesmo fala, não espera Jesus responder, 7 vezes? Não esperou nem Jesus falar, 7 vezes? Aí Jesus com certeza fez o seu semblante tão maravilhoso. Jesus respondeu, não até 7, mas 70 vezes 7. Isso todos os dias. Multiplique por 365 dias. Fala misericórdia. Mas quando eu decido perdoar, naturalmente eu paro de julgar e condenar as pessoas. Eu não vou fazer como fizeram comigo, vou fazer diferente. Quando eu decido perdoar, eu deixo de julgar e condenar e apontar as outras pessoas. Você está entendendo isso? E eu quero abrir um parênteses aqui, para que você possa entender ainda mais a necessidade que nós temos, baseado nisto, de
reprogramar a nossa mente. Programar é uma coisa, reprogramar dá mais trabalho. É o mesmo que alguém vem para a casa do Pai, tem um encontro com Cristo, começa a viver em Cristo, experiências com Deus, e aí de repente, até mesmo por um problema de falta de perdão, ele afasta da igreja, ele deixa a casa do Pai. E aí quando ele acorda, ele enxerga, ele volta. E é muito mais difícil voltar do que vir a primeira vez. Não é, William? Essa semana passada, 2 jovens muito queridos, meninos que estiveram com a gente há muitos anos atrás, e tiveram por uma série de motivos pessoais, eles recuaram, afastaram. E aí eu disse, puxa, pastor, eu vivi aí esses anos todos andando para trás, que nem caranguejo, mais ou menos isso. Sabe por quê, querido? Porque a mente dele foi programada para viver um propósito de Deus. Ele estava na posição que Deus o colocou. Quando você tem um encontro com Cristo verdadeiro, e você se arrepende do pecado e começa a andar com Cristo, Ele te coloca numa posição. Quando falo de posição, me lembro de Adão e Eva, né? Eles comeram fruto, rebelaram contra Deus, pecaram. Mesmo assim, na virada do dia, lá estava o Senhor, o Todo-Poderoso. E olha, um parênteses do parênteses, que coisa linda, né? Adão e Eva não precisavam clamar a presença de Deus, Maurício. Eles se apresentavam. Nós aqui, nós precisamos, cantamos, adoramos, celebramos para atrair a presença de Deus. Adão e Eva não precisavam atrair a presença de Deus. Ele estava lá todos os dias. Que privilégio, Miriam. Que coisa poderosa. Mesmo com tudo aquilo, Deus se apresentou conforme combinado. E disse, aonde vocês estão? Adão, onde você está? Está fora da posição. E fora da posição gera maldição. Ou seja, eles estavam vivendo fora do propósito de Deus. E fora do propósito de Deus gera uma série de sentimentos, até porque eles acusaram a Deus, não é isso? Foi essa mulher que o Senhor me deu, foi a serpente, foi não sei quem. Passamos a ser acusador e menos abençoador. Porque não conseguimos pedir perdão. Você entende que se Adão e Eva pedem perdão para Deus, Deus poderia perdoá-los? Deus é Deus e Deus está no controle de todas as coisas. Mas não dá para acreditar nisso? Não dá para acreditar se eles ali reconhecem o erro e se humilham, pedem perdão para Deus, Deus seria perdoado. Mas eles decidiram acusar o próprio Deus. A falta de perdão faz de nós um acusador. Cuidado, querido, cuidado. Então eu preciso reprogramar minha mente e refletir a minha vida em viver algo novo. Sabe que às vezes a gente está com uma série de coisas na cabeça, na mente, revoltado com algumas coisas. A gente não consegue dormir, né? Porque a gente fica remoendo aquela situação. E aí uma insônia muito grande por todas as situações vividas. Mas o exercício importante é na hora de dormir, você trazer à sua memória algo que foi bom, algo que acrescentou, algo que te alegrou, sabe? Eu costumo dizer aqui, nós precisamos celebrar as pequenas conquistas, celebrar as pequenas vitórias da nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, das pessoas que nós temos relacionamento, sabe? Se alegrar com a alegria dos outros, celebrar a felicidade dos outros. E nós temos uma dificuldade muito grande de celebrar as vitórias. Nós temos muito mais facilidade de contar as derrotas. Nós fazemos isso, né? A gente dá crédito à derrota. Ô, minha filha, obrigado, gratidão. Gente, é calor aqui. Nós damos crédito para a derrota. Nós contamos para os outros a nossa dor e queremos que as outras pessoas fiquem sentindo a nossa dor também. Pare de valorizar a sua dor. Registra
na sua memória aquilo realmente que é bom e que faz bem para você. Não alimente a sua alma com mágoa, ressentimento, e sim com amor e o perdão. Esses dias eu falei aqui, vou repetir, porque é importante, né? A repetição às vezes é importante. Baseado nisto, querido, injúrias e palavras que você talvez tenha recebido. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Pode jogar. Injúrias e palavras em coisas que você tem recebido muitas vezes. Esses dias eu disse aqui, vou repetir para você talvez que não tenha ouvido. Querido, há palavras que nós recebemos, há algo que chega no nosso ouvido, de que alguém falou para mim e para você, que nos chateia, que nos magoa. Essas palavras não podem passar dos seus ouvidos, para que não atinja o seu coração. Porque se atingir a nossa alma, vai gerar mágoa, ressentimento, dor. Vai bloquear muitas vezes a nossa vida. Então, querido, uma palavra maldita que não passe dos seus ouvidos. Em nome de Jesus, tá bem? Diga: as palavras malditas contra mim não vão passar dos meus ouvidos. Em nome de Jesus. E no meu nome também, né? Não é só em nome de Jesus, no meu nome também, que eu decido. Nós precisamos parar de transferir para Deus todas as coisas. 100% Deus, 100% eu. Amém, gente? Então, pare de filtrar a sua memória aquilo que não é relevante, não é importante para a sua vida. Pare de reclamar sobre a dor que você vive. E o nosso cérebro, ele sempre vai buscar algo mais fácil. Nosso cérebro é preguiçoso, nós precisamos fazer ele trabalhar. E ele sempre vai buscar o que é mais fácil. O nosso cérebro precisa ser movido com constante superação e com muita resiliência, porque ele é preguiçoso. O cérebro, ele quer estar sempre na zona de conforto, nós temos que estimular ele constantemente. E às vezes, quando a gente fica reclamando, nós queremos encontrar um aliado para a nossa dor. Não, você precisa encontrar um aliado para te ajudar a vencer, não para a sua dor. Alguém que possa contribuir, te orientar, te ajudar a você crescer e não ficar falando de dor. Antes de promover qualquer mudança na nossa vida, antes de promover qualquer mudança, que é fundamental a mudança, a transformação, nós somos seres mutáveis, Deus é imutável, nós precisamos constantemente renovar a nossa mente. Mudança de mente. Nós precisamos entender, primeiro, o que foi que deu errado. Por que eu tenho errado tanto? Por que as coisas não fluem? Por que as coisas não acontecem? Aonde eu estou errando? Eu preciso trabalhar isso em mim, porque senão eu vou continuar errando as mesmas coisas constantemente. E como eu vou viver o avivamento que nós temos dito aí, que é tão poderoso, se eu não viver o arrependimento e gerar o perdão em mim? Não vou conseguir. Então, promova essa mudança na sua mente. E é interessante que nós precisamos avaliar muitas vezes, verdadeiramente, o que está acontecendo numa relação, numa situação. Até que ponto aquilo é real, é irreal? Até que ponto isso é verdade, não é? Até que ponto aquilo realmente eu preciso absorver ou esquecer? É interessante, se você olhar uma investigação de uma queda de um avião, é muito interessante, não sei se você gosta disso, eu gosto, descobrir por que caiu uma aeronave. Por que houve aquele acidente? Para que se tome uma decisão em regularizar as aeronaves para que não aconteça novamente. Porque sempre quando cai uma aeronave, é uma tragédia, muitas pessoas se perdem. E aí tem um fato interessante que eu li, que na Segunda Guerra Mundial, um dos países que participaram da guerra, os aviões que voltavam para a base, eles voltavam com as asas perfuradas. O maior número de perfuração era nas duas asas. Como muitos aviões estavam sendo abatidos,
Então chamaram os engenheiros e tudo. Escuta, nós precisamos entender, identificar por que nós estamos perdendo tantas aeronaves. Os engenheiros olharam e o relatório era: olha, nós precisamos reforçar a asa, porque olha a quantidade de perfuração que tem nas duas asas. Certo, gente? Errado. Um piloto experiente fala assim: espera um pouquinho. Olha só, querido, por isso nós temos que avaliar todas as coisas. Espera um pouquinho. Se nós que estamos voltando não fomos abatidos, estamos com as asas perfuradas e estamos de volta, os que não voltaram, naturalmente foram perfurados em outra região, porque senão eles tinham voltado. Concorda ou não? Ou seja, nós precisamos reforçar. É um avião de guerra, né? Só um piloto. E aí eles falaram: nós precisamos reforçar o peito da aeronave e o piloto, o cockpit do piloto ali. Por quê? É onde a fragilidade, porque as asas nós estamos voltando. Aí os engenheiros falaram: puxa, não tinha pensado nisso. Quem sabe numa situação que você está vivendo, você está tendo uma avaliação de algo que não é talvez real. Não é bem a maneira como você está enxergando as coisas ou as pessoas. Nós precisamos estar muito atentos com isto, para tomar a decisão certa. Então você precisa reforçar aí a sua alma, guardar e proteger a sua alma, para que você não seja atingido. Às vezes nós estamos querendo proteger uma série de coisas, e esquecemos de proteger a nossa alma. Porque a alma afligida atinge o corpo. E nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele procede fontes de vida. Por isso que eu vou repetir para mim e para você: não permita que uma ofensa, algo que dói em você, passe dos seus ouvidos. E é onde dói mais, é as pessoas que a gente mais ama. E mesmo nessas pessoas que nós mais amamos, quando elas falam uma coisa que fala: puxa, não acredito. Não, mas eu não posso deixar passar dos meus ouvidos. É melhor perdoar, né, amar e ser feliz do que atrair uma maldição para a minha vida. É fácil? De forma alguma. As mulheres parecem que falam mais alto, né? Não. Nós homens precisamos entender que homem e mulher não é igual. Somos totalmente diferentes. E saber que palavras malditas atingem muito mais as mulheres do que nós. Embora nos atinge também, claro. Mas às vezes qualquer palavra fora um pouquinho do contexto, as mulheres já, né, do ouvido, parece que tem um canudo. 10 polegadas. Mas aqui não, né? Em nome de Jesus, as mulheres são saradas, curadas. Mas foram produzidas assim. Por isso que uma mulher de Deus é curada. Por isso que a mulher de Deus, ela não tem um cano de... O caninho dela é bem fininho, daqueles 3/4. E mais, hein, Cíntia? Tem um filtro ainda, né? Filtro, não passa qualquer coisa. Elas estão treinadas, preparadas, né? São curadas. Uma salva de palmas, mulheres. Maravilhosas, né? A bitola aí né, é bem fininho, nem miudinho. Não passa qualquer coisa, só se você for muito cabeção mesmo. Tenha cuidado, querido, de avaliar um relacionamento, uma palavra, uma situação. Qual a verdadeira realidade porque você está abatido? Qual é a verdadeira realidade que você está abatido? Por que você está abatido? Tem sentido isso? Até que ponto vale a pena manter-se abatido? O que acrescenta nisto? Hoje tive a oportunidade de fazer mais um casamento. Domingo de manhã, interessante, no casamento domingo de manhã.
É um casal lindo, eles choraram muito, e aí eu estava dizendo para eles, olha, queridos, o casamento é a união de duas pessoas imperfeitas, buscando conviverem juntas e procurando a perfeição que há em Jesus Cristo. Duas pessoas imperfeitas que vivem juntas e que precisam caminhar juntas, amando e perdoando. Não dá para dizer, ai, eu te amo, como eu te amo, na mesma proporção eu te perdoo. Porque é fácil amar quando tudo vai bem. Quero ver quando o negócio enroscar. Porque mulher, agora vamos do outro lado, né? Somos aplaudidas, né? Mas espera um pouquinho, né? As mulheres são uma bênção. Mas pensa, sabe aqueles lugares assim, bem lá no Rio de Janeiro, naqueles lugares assim, bem tenebrosos, onde a energia, você vê os postes de energia, aquilo tem fio, tudo misturado, os gatos, né, eles roubam energia, e aquele monte de fio pendurado, aquela coisa roubando energia de um e do outro, tal. Aquilo quando encosta um fio no outro, faísca, pega fogo, tal. Cabeça de mulher é mais ou menos isso. Um monte de fio desencapado. Se encostar um no outro, sai de baixo. Mas as mulheres daqui estão sempre com a fita isolante pronta para... Rola a fita isolante, passa a fita isolante. Meu Deus. Meu Deus. Pula. Querido, sentimentos de mágoa, de dor, enterrados, vivos, não morrem. Você consegue entender isso? Não, já perdoei. Não, está liberado. Já liberei, né? Não sinto mais nada. Mas quando traz à tona aquela situação, aquilo ferve dentro. Aquilo sobe até um sangue no pescoço. O inconsciente vem à tona. E aí eu enterrei um sentimento vivo. Ele não morreu. Está dentro de mim. Eu preciso trabalhar isso. Para enterrar, eu preciso perdoar primeiro. Eu preciso perdoar, querido. Rapaz, as mulheres... Não, são mesmo. Mas pensa numa criatura que você... Acontece alguma coisa, olha como é que é sério isso. Vocês estão rindo, não é sério? Acontece uma coisa, 1987. Quando a gente se conheceu, primeiro encontro. Aí o cara dá uma pisada na bola. Surge uma discussão. Lembra lá em 1987, quando você falou aquilo? Nossa, mas eu não... E homem tem amnésia. Você vê um cara... Homem tem amnésia. É um Zé Ruela. Como a gente esquece das coisas que magoam a esposa? Cabeção. Por isso tem que pensar no que vai falar antes do que falar. Eu acho que nós fizemos um seminário de casais no final de semana, acho que eu estou com o negócio na cabeça. Mas é muito sério, queridos. Se uma mulher está trazendo para você uma coisa que aconteceu lá atrás, é porque ela enterrou um sentimento que está vivo. Que precisa trabalhar e liberar isso na vida de vocês, para vocês avançarem e romperem. Tem muito casamento que não avança, porque não trabalhou o perdão, não liberou o perdão definitivamente. Quem sabe é hoje. Escute. O apóstolo Paulo, ele falou deixando, há Filipenses capítulo 3, que eu adotei como versículo do ano para mim. Ele diz uma coisa, eu faço. Isso faz o quê?
ação, atitude. Uma coisa eu faço, eu deixo as coisas que ficam para trás. Eu avanço para que estão diante de mim e eu prossigo para o alvo. Um homem que consegue entender, definir e discernir passado, presente e futuro. Vou falar o ano inteiro sobre isso. Você vai enjoar. Mas sabe por quê? Porque é o versículo que eu defini para a minha vida. Eu espero que possa servir para você. Falta de perdão, o que é? Passado mal resolvido. Coisas que foram mal resolvidas, eu não deixo para trás. Eu continuo vivendo aquilo. Eu não consigo enterrar morto aquele sentimento. Quando eu conseguir sair daqui, aí eu vou conseguir viver hoje e projetar um futuro brilhante. É o que Deus tem para nós, um futuro brilhante. É o que Ele diz, através de Jeremias capítulo 29. Agora, diante de tudo que o apóstolo Paulo viveu, ele venceu suas crises, mesmo prisão, naufrágio, açoites, tudo isso ele venceu. Porque ele entendeu a necessidade de amar e perdoar para cumprir o propósito de vida. Propósito. Se nós olharmos para homens como José, para mim, um dos maiores exemplos de perdão da Bíblia, depois de Jesus, claro, é esse homem, querido. Pensa num homem que faz parte da tribo de Judá. Um homem que faz parte dos patriarcas, filho de um patriarca, das 12 tribos. Esse homem que tem um sonho de Deus. Os irmãos olharam para ele e só viram um sonhador. Deus olhou e viu muito mais do que um sonhador. Os irmãos vendem, não é isso? Os mercadores e levam então para o Egito. E aí um dos líderes do exército de Faraó, então compra ele como escravo. E ele passa a ser um excelente de um mordomo. O melhor mordomo que já passou por aquele lugar, porque assim diz a Bíblia que ele prosperou naquilo que fez. Para Potifar, ele seria um excepcional, melhor mordomo. Para a mulher de Potifar, a Potifeia, ele seria um bom amante. Na prisão, ele seria um excelente carcereiro, porque deram a chave para ele, não é isso? Do cárcere. Talvez se o copeiro que ele revelou o sonho tivesse logo dito para o rei, para o faraó, quem era José, ele seria só mais um bom copeiro do reino. Mas Deus não olhou ele como só um sonhador, não como escravo, não como amante, não como prisioneiro. Deus enxergou aquele homem governador de um dos maiores países na época. Quem sabe olham para você e vê, esse é um Zé Ruela, um Zé Ninguém. Deus olha e fala, tem um propósito gigante dentro dele. Talvez você está se achando, eu não sou nada, não sou ninguém, nada dá certo. Deus olha e fala, eu estou vendo um potencial dentro de você. Deus está enxergando alguém grande dentro de você. Deus está enxergando para o seu negócio. Se você vê o seu negócio pequenininho, Deus está vendo, não, eu estou vendo um negócio grande atingindo essa nação. Mas tem uma chave poderosa na vida de José, e que ele foi provado dentro dessa palavra, querido. Até porque ele faz a revelação do sonho, e ele então interpreta o sonho da forma correta, 7 anos de abundância, 7 anos de escassez. O que Deus faz? Manda os irmãos lá no Egito, porque a fome tinha atingido conforme foi dito. Ele reconhece os irmãos. E qual seria a sua ou a minha atitude como José? Bom, aqui quem manda sou eu.
pega esses irmãos infelizes, esses 11, corta a cabeça deles, põe na bandeja e põe em cima da minha mesa, que eu vou celebrar. Essa talvez seria. Olha, se for falar de justiça, seria justiça. É ou não é? Vocês são engraçados, né? Só eu que acho. Vou fazer justiça. Degola esses infelizes. É justiça. Eu estou fazendo justiça. Mas, queridos, a arma de guerra de José foi o amor e o perdão. Esse é o cara. Que atitude! Foi provado no fogo. Que coisa! Como Jesus foi levado pelo Espírito do deserto para ser provado. José foi provado e ele expressou o poder do amor e do perdão, querido. Que exemplo a ser seguido por nós. Porque a princípio, na hora da nossa revolta, da nossa ira, a vontade é matar. É ou não é? Eu acredito, você não acredita, vocês são tão queridinhos, né? Tão bonzinhos, tchucu-tchucu. Eu acredito que a primeira vontade dele, Miriam, foi assim, mata esse infeliz. Aquilo remoeu dentro dele, a Bíblia diz que ele chorou, que ele clamou, que ele ficou ali. Não se revelou a primeira vez que viu os irmãos, é isso? Revelou na segunda vez. E esse foi o tempo que eu creio que ele trabalhou dentro dele, para que a ira, o ódio, aquele sentimento não pudesse de novo aflorir na vida dele. E fazer daquela maldição uma benção. Foi exatamente o que ele fez. Por isso eu costumo dizer para mim mesmo e falo para as pessoas quando me ligam apavoradas, né? Eu falo, olha querido, na hora da decepção não toma nenhuma decisão. Diga para alguém, na hora da decepção não tome nenhuma decisão. Você entende por que José não decidiu nada no primeiro encontro? Ele manda os irmãos de volta, né? E ainda faz uma mutretagem lá, colocando recurso e tal, essa é uma outra história, né? Deixou eles ainda mais amedrontados, porque um dos irmãos ficaram. E quando José revela quem ele é, amarelou os caras. Falou, pronto, agora, já era. Imagina os caras ali, cara, e agora, meu Deus? Já era. E ele libera o perdão. E traz todo o povo de Israel para o Egito, no melhor lugar que tinha para eles. Então, querido, como é importante isso. O sonho de Deus na vida de José precisou passar pelo perdão, para que ele pudesse ser quem ele foi, e lembrado até hoje por nós, é porque ele usou o perdão e amor como arma de guerra. Qual que é a sua arma de guerra nos momentos difíceis? Momentos que eu preciso enfrentar, principalmente no relacionamento interpessoal. Usar da minha inteligência emocional para conduzir as coisas e as situações. A hora que eu preciso, na hora onde a emoção está pulando, eu preciso guardar o meu coração. Momento que eu preciso identificar, né, que não é hora de falar, é hora de orar. É hora de meditar, é hora de guardar o coração. É isso que nós aprendemos com José. Aprendemos com Jesus, quando chega a notícia, Jesus, Herodes cortou a cabeça de João Batista. Imagina na hora ele falou, puxa, mas que injustiça, que absurdo, né? Mas ele não disse uma palavra, a Bíblia diz que ele se retirou e foi orar. Você entende o mistério?
Na hora os discípulos devem ter chegado, né? O que é isso? Esse cara fazendo um negócio desse, como é que pode? Senhor, o que nós precisamos fazer alguma coisa? Nós vamos ter que invadir, tem que matar esse infeliz e tal. Jesus recuou e foi orar, e foi buscar o refrigério no Pai. Porque na hora da pressão, nós precisamos buscar um refrigério. Refrigério. Não é por acaso, né, Gui, que o carro ele tem um radiador, né? E a água corre ali do lado, com os pistões ali tal, exatamente para refrigerar o motor, porque aquecimento é gigante. Gigante. Então, precisa ter refrigeração na nossa vida. Na hora então que está tenso, eu preciso refrigério para a minha alma, e é nos pés da cruz, e é no meu devocional, é na minha intimidade com Deus, a minha busca incessante da presença de Deus na minha vida. Você pode perder tudo, querido, mas nunca perca a presença de Deus, que é ela que vai te sustentar. E é tão interessante que José, voltando em José, ele teve 2 filhos. E olha que poderoso que é isso. Você que já sabe, você que não sabe. Manassés significa: o Senhor me fez esquecer o meu sofrimento. E Efraim, o outro filho, Deus me fez prosperar. Isso significa. Você consegue entender que até mesmo no nome do filho ele pôs o significado daquilo que ele venceu. Ele não teve amnésia. Passou 12 anos, eu esqueci. Sumiu da minha cabeça. Não. Vai lembrar. Mas não tem mais dor naquele sentimento. Aquilo não dói mais. Eu posso enterrar aquele sentimento, porque ele não vai ressuscitar mais. Está morto. Em nome de Jesus, querido. E em meu nome também. Então, o Senhor me fez esquecer e o Senhor me fez prosperar. Assim Deus trabalha com aqueles que perdoam. E aí nós poderíamos enumerar, tanto quanto Davi. Davi, foram mais de 10 anos para ele assumir a posição que Deus havia dado, com a unção derramada sobre ele. Não é isso? Na casa de seus pais, ele recebe a unção que Deus tirou de Saul e entregou ao filho de Jessé, Davi. Mas a vida segue, e ele então continua na sua vida olhando as suas ovelhas. E quando ele vai levar alimento para os seus irmãos na guerra, você olha e vê um homem que olha para uma situação e que enxerga uma possibilidade. Um exército sendo afrontado, os irmãos o acusam, e tantos outros, eu creio, até que ele chega ao rei, e o rei olha, um garoto franzino, nem mesmo a armadura cabe nele, e todo mundo dizendo: não dá, não tem jeito, é uma irresponsabilidade, esse menino vai morrer. E ele dizendo: não, eu tenho experiência, não, deixa comigo, não, rei, eu quero enfrentar essa batalha. Para todos ele não passava de um garoto que cuida de ovelhas, um garoto que cheira a ovelha. Não, mas Deus olhou ele como um guerreiro. Olhavam para ele como um menino que cuida de ovelhas. Deus olha e fala: não, tem aí um rei poderoso sobre exércitos. Ei, querido, Deus vai enxergar você. Deus está olhando para você e vendo você daqui 10 anos, 20 anos. Mas o que eu queria dizer de Davi é que, depois de tudo isso, gerou dessa vitória sobre o gigante e a conquista, gerou no coração de Saul uma raiva, porque ele foi exaltado pelas mulheres, mais do que Davi. Davi foi mais exaltado do que ele, gerou inveja, gerou ódio, e ele perseguiu por mais de 10 anos Davi. E o que eu quero dizer é exatamente quando Davi, por pelo menos 2 vezes, teve a oportunidade
Hoje eu estou com esse negócio de... Ele teve a oportunidade de matar o rei Saul por 2 ocasiões. E os soldados diziam: Davi, agora. Ei, aqui ó. Você não quer usar a sua, usa a minha espada. Ó, corta a cabeça desse infeliz. Não, é autoridade. Não. Isso quer dizer o que, querido? A mágoa, o ressentimento, a dor, a injustiça do que Saul estava fazendo com ele não passou dos seus ouvidos, não entrou no coração dele. Porque se tivesse mágoa, ódio, raiva, é ou não é? Tinha cortado a cabeça desse infeliz. Mas não, querido, ele não permitiu que aquela injustiça de Saul contra ele fizesse ele um assassino de um rei. Então, além de entender de autoridade, ele entendia realmente do que é perdão. Queridos, é muito forte isso. Que nessa noite você vai sair deste lugar curado na sua alma, em nome de Jesus. Você não vai dormir mais, não vai almoçar mais, não vai andar mais com aquela pessoa que você tem algum problema com ela. Você vai eliminar hoje, em nome de Jesus. Você vai deixar para trás. Uma coisa eu faço, eu deixo para trás as coisas que ficaram. É hoje, em nome de Jesus. Enfim, tantos outros exemplos nós podíamos deixar aqui. Mas não deixe a decepção te paralisar. Não deixe a decepção te paralisar. Não deixe a ofensa te paralisar. Não deixe a raiva, o ódio, a amargura te paralisar, querido. Em nome de Jesus. Porque nós, se assim permitirmos, nós vamos tornar-nos órfãos de Pai vivo. Cuidado para não se tornar um órfão de Pai vivo, o Pai eterno, o Todo-Poderoso. Órfão de Pai vivo abandona a casa dele. Muitas pessoas, por causa da amargura, por causa das diferenças, por causa de situações, né, que nós somos diferentes, nós viemos de famílias diferentes, culturas diferentes, enfim, nós temos personalidades diferentes, mas filhos do mesmo Pai, o mesmo Deus, que nos ama incondicionalmente. Então, querido, cuidado para você não ser órfão de Pai, ainda mais um Pai eterno, porque quando alguém abandona a casa do Pai, passa a ser órfão. E não dá para ser órfão de um Pai vivo. Não aceite isso em nome de Jesus. Diga comigo, eu decido hoje a permanecer e avançar, mesmo diante das minhas dores, das minhas mágoas, das minhas decepções. Eu me fortaleço em Deus e na força do seu poder. Amém? Que assim seja, querido. É maravilhoso ver que eu vou tomar uma decisão de prosseguir. Mesmo que está doendo, eu vou continuar caminhando. Porque caminhando e avançando, eu vou eliminando as minhas dores. Porque vou aprendendo a caminhar e avançar. Em nome de Jesus. Então, Manassés e Efraim, os dois nomes que eu disse, é sinônimo de liberdade, queridos. Liberdade emocional e espiritual que José conseguiu adquirir. Deus me fez esquecer meu sofrimento, Deus me fez prosperar. A arma de guerra contra o ódio, a mágoa, a dor da rejeição, né, foi o amor e o perdão. Que você possa hoje entender isso. E perdoar
é deixar de ser enganado. Não seja enganado. E que você perdoe para ser perdoado. O último texto para te encerrar, que vem de encontro com aquele que a gente leu, Marcos capítulo 11, versículo 25. Vem de encontro. E confirmando aquilo que nós lemos há pouco, mas para frisar ainda mais em você, Marcos 11, 25. Aqui ele diz que quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, o que está lá? De novo entre duas vírgulas, destacando perdoai. Você consegue entender isso? Que há um versículo, e quando chega no perdoai, ele frisa. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Não é isso que não é assim que lê? As professoras aí, né? Lê com pontuação. Então, ali a pontuação é exatamente até para você respirar. Perdoai. Eu preciso perdoar. Perdoai para que o vosso Pai também nos perdoe. Então, querido, essa é a chave para nós nessa noite. Não há perdão de Deus sem perdoarmos as pessoas. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Eu quero te desafiar a trazer à sua memória aquilo ainda, um sentimento que você enterrou, mas está vivo. Isso chama inconsciente. Um sentimento enterrado que te incomoda é inconsciente. E que isso que é inconsciente, mas que dói em você, através de uma situação, através de uma pessoa, quem quer que seja. Hoje é agora. Este é o momento, querido. Você pode dizer, não, mas eu agora não, deixa para depois, eu preciso pensar melhor. Não, tem coisa que não tem que pensar, tem que agir. Uma coisa eu faço, disse Paulo, um homem decidido. Um homem que sabe o quanto precisa decidir as coisas. E quem sabe, hoje você está em dúvida, ou ainda dói demais. Mas o tamanho da dor não pode ser maior do que a necessidade de perdoar. Por isso, é agora, querido. É um exercício de contrariar a minha própria vontade, fazer aquilo que tem que ser feito. Perdoar. Enquanto nós vamos cantar esse troço de uma canção, que você possa apresentar a pessoa, a situação, a circunstância, que você traga a sua memória e diz, Senhor, eu preciso perdoar. Eu vou perdoar. Eu decido perdoar, mesmo sem querer. Eu preciso perdoar. Faça isso agora, em nome de Jesus.